já não ouviu falar que os olhos são a janela da alma? Hoje tenho aqui comigo o naturólogo Carlos Gomes para falar um pouco mais sobre a ciência do olhar. Olá, Carlos. Oi. Oi. Primeiramente, quem seria Carlos Gomes? Carlos Gomes é um ser que anda e que pensa e que pratica algumas ações valorizadas pela sociedade. Entre elas, digamos, a naturologia, Certo. a iridologia e a acupuntura. Joia. E quanto à sua trajetória profissional? Bom, quanto à iridologia, eu já praticava ela antes da graduação, antes de entrar no curso de naturologia, né? E depois que eu vi no currículo da naturologia que havia uma cadeira de iridologia, eu entrei no curso, me graduei e depois fiz a especialização em acupuntura. Quer dizer, hoje tenho um consultório no centro e faço uso dessas práticas por enquanto, que me faz muito bem praticá-las. Certo. E como surgiu esse encontro com a iridologia, que você comenta que é antes da graduação? Isso até... Eu lembro, minha avó no interior, Chapecó, havia umas certas histórias, né, de senhoras que benziam e que viam coisas nos olhos e tinha toda uma aura mística sobre isso, né? E eu cresci ouvindo isso, que viam que tinha bichas, que tinha problemas, que tinha tudo através dos olhos. E um dia, aqui em Florianópolis, estudando, eu encontrei um livro sobre iridologia e me interessou muito porque ali eu passei a perceber que aquilo ali, de certo modo, é científico, né? E não havia mais... Mas me chamou a atenção por causa disso. Já havia uma ligação desde criança em relação à iridologia. Então, realmente, os olhos são a janela da alma. São a janela da alma, com certeza. Dá para ver muita coisa através dos olhos. Os olhos falam o que não se verbaliza, o que não se fala através de outras partes do corpo. Principalmente, você como psicólogo junguiana, né, e conhecendo o Reich também, você percebe que o corpo fala. Para mim, é extremamente fácil perceber toda a ação psicofísica da pessoa através da íris, os olhos. Ela mostra toda a tua, digamos assim, em termos didáticos, a tua carga genética, as tuas predisposições orgânicas e psicológicas. É extremamente fácil perceber isso ali. E assim, em poucas palavras, o que seria iridologia? A iridologia é uma avaliação que se faz através da íris, que é a parte colorida do olho. Certo. E as informações que você obtém dali, em termos, digamos assim, mais didáticos para que o público entenda, elas são em relação a formato de fibras, que vão me dar um parecer sobre a condição orgânica herdada da pessoa, se é uma condição orgânica forte, fraca, sensível, né? Que é o poder da pessoa de reação frente a todos os estímulos estressantes da vida e principalmente em relação a alimentos. E as cores da íris, elas me dão uma ideia geral de que uso a pessoa está fazendo desse organismo, né? Em termos de hábitos também alimentares. Então, a iridologia também tem a ver com a questão do nosso alimento. Bom, com certeza, você é o que você come. E o que você come, pela mudança das cores, elas me dão indicativo de como o teu corpo está processando os alimentos, se está processando bem ou não, o que é alimento para você, o que não é. E como seria o surgimento? Como surgiu essa ciência do olhar? Bom, há alguns relatos desde a época do Egito já, né, sobre a iridologia. Mas, cientificamente, quem começou a estudar isso dentro da academia foi um médico húngaro chamado Ignaz van Spexel, um nomezinho esquisito. Mas ele que começou a usar determinados métodos, né, e por ser médico conseguiu escrever os primeiros relatos sobre a iridologia. A partir daí teve vários outros, né? Atualmente o presidente da Associação Mundial e Brasileira é o médico Celso Batel, um brasileiro. O Brasil tem um grande número de pesquisas em relação à iridologia. Que na verdade, quando a gente vai fazer uma leitura do corpo humano de uma forma geral, é muito mais a nossa consciência que faz o fragmento dessa leitura, né? Então, a iridologia, ela seria uma ciência que veria psicologicamente, fisicamente, organicamente a pessoa de uma forma integral? Quando eu faço uma avaliação orgânica. A própria palavra orgânica já diz o organismo como um todo. No momento em que eu digo que eu faço uma avaliação psicológica e uma fisiológica, eu já estou fazendo a separação. A separação, na verdade,
ela é didática, né? É para que a pessoa estude e perceba as diversas formas, o excesso de informações que há em relação a isso, daí faz com que você consiga estudar mais fácil. Mas eu não consigo mais fazer esse tipo de separação. Por isso eu já prefiro usar uma avaliação orgânica. E quando está fazendo a avaliação orgânica, você está percebendo toda a forma psicológica da pessoa de se portar. Porque a forma como você se comporta, ela consegue, para quem sabe ver ideologia, deformar determinadas fibras. Isso quer dizer que aquelas fibras deformadas e da forma como estão deformando me dão uma ideia da força que aquele organismo está fazendo para ser o que você acredita que você é. Todo dia de manhã você acorda, você lembra do teu nome, Carla, você nunca esqueceu. Você lembra como você se comporta, que tipo de ação você tem em relação à tua profissão, como as pessoas te veem, como elas te conhecem. Você praticamente passa a se portar dentro de uma armadura, dentro de um tipo, Carla, né? E toda vez que você veste essa roupa de manhã, quando você acorda, o teu organismo paga um preço. Esse preço, a íris mostra se está sendo benéfico ou não, até que ponto isso está afetando a saúde da pessoa. Teria muito a ver com o que a gente estava comentando, a consciência do ego e a consciência do self. Isso, self superior, self inferior, Jung, Reich, né? Eu acho a psicologia fantástica. Aí, para mim, ela só passou a fazer um sentido maior quando eu consegui atrelar todas essas informações às manchas, às marcas, às formas das fibras no olho. Certo. Inclusive, para a iridologia, ela só faz um sentido maior para as pessoas, como eu te falei antes, quando você mostra a íris para a pessoa, né? A íris dela, e ela passa a ter uma ideia do organismo dela, que é só dela, de mais ninguém. Aí toda a informação que você passa para ela passa a fazer sentido, porque não é mais uma descrição de um estado de saúde do geral, das pessoas. Não, é dela, unicamente dela. Ela está atrelando a informação à imagem que você está mostrando a ela. Aí ela passa a se tornar um pouco mais responsável sobre suas ações, porque ela passa a se conhecer, se perceber como ela funciona. No momento que a pessoa se sente que ela é única e própria na forma de ser, ela tem uma parcela de responsabilidade nesse grande mundo, né? Inclusive tem algumas pessoas, como eu te disse, fogem dessa responsabilidade, né? Porque é mais fácil alguém se responsabilizar por você. Isso, para mim, é um fenômeno social. A partir do momento em que você não conhece o teu corpo, você não pode se responsabilizar por ele. Certo. O que eu tinha te falado era em relação ao médico, é o dono do teu corpo, o psicólogo da tua mente, né? O físico, o padre do teu perispírito, o campo energético. Você não manda nada, você não entende nada, vai se responsabilizar pelo quê? E a íris, para mim, é uma das melhores formas de você se conhecer, de não se comparar mais com o social, com o que o social diz que é normal. O teu normal está na íris. E pegando exatamente o que você está falando, quanto mais a gente tem esse autoconhecimento da gente, é muito mais fácil a gente saber qual é o nosso caminho e não ficar seguindo tantos caminhos que nos propõem de uma forma inconsciente.